Em 1986, houve uma tentativa de diminuir a inflação usando o tabelamento de preços. Você já sabe que isso não deu certo. E o que aconteceu foi uma escassez de produtos no mercado. Mas o que isso tem a ver com a taxa Selic? É isso que você vai ver no decorrer desse vídeo. Eu sou o João Carneiro, entusiasta de economia, e estou aqui para te ajudar a ganhar mais dinheiro. Estou fazendo vídeo toda semana para esse canal, então aproveita para se inscrever para que você não perca os próximos vídeos, para que a gente fique rico juntos, para que você possa entender o que a taxa Selic faz com o dinheiro de todos os brasileiros. Você precisa entender por que o tabelamento de preços gera escassez. Existe um gráfico que exemplifica bem o que a gente vai falar aqui, eu devo mencionar ele várias vezes no vídeo, que é o gráfico que mostra a curva de oferta e demanda, que é o que vai determinar o valor monetário das coisas que a gente deseja. E nesse gráfico a gente está falando de preço e não de valor. No caso, uma breve explicação, quando a gente fala de valor, é aquilo que cada indivíduo dá para um determinado produto ou serviço. Então você acha que o seu serviço vale tanto, você está disposto a pagar tanto para algum serviço, você está disposto a pagar tanto para algum produto. É o quanto que você acredita que ele vale para você, qual é o valor dele para você. Agora, preço é o quanto que você paga ou o quanto que ele é negociado no mercado. Um ótimo exemplo para isso é o café. Você está disposto a pagar numa cafeteria por uma xícara de café de R$2 a R$10, dependendo do café, do local, do tipo. É mais ou menos o valor que você estaria disposto a pagar, porque é o quanto que você acha que vale aquele café. Já no Japão, aquele valor ele é totalmente diferente, porque lá tem muito menos café do que aqui. Então lá o preço é muito mais alto, mas o valor que você dá para o café é o mesmo. Se você for para lá, você vai achar o café caro, porque a sua percepção de valor é diferente. Se o japonês vier para cá, ele vai achar o valor do café barato, porque a percepção de valor que você tem por ser uma coisa menos escassa para você é diferente de um japonês que para ele é mais escasso. Eu dei exemplo do café, mas isso vale para qualquer coisa. Então, quanto que você está disposto, quanto que você acha que vale aquele produto é uma coisa. O quanto que ele é precificado, o quanto que ele custa de fato é outra coisa. Que no caso, a gente está falando do tabelamento de preços. Então, aquela curva ela é baseada no preço e não no valor. Você entendendo que o valor é subjetivo, fica muito mais simples de entender por que na oferta e a demanda muda tanto os preços, por que os preços são alterados o tempo inteiro. O óbvio precisa ser dito. Quanto maior a oferta, menor a demanda, menor os preços. Quanto menor a oferta, maior a demanda, maior os preços. E isso é só a pontinha do iceberg. Isso é a parte que a maior parte das pessoas entende. Então você que está nesse vídeo está aqui para não ser uma das maioria das pessoas, uma daquelas pessoas que só entende o simples, o simples, o simples. Você está aqui para entender de forma mais profunda por que isso acontece e, como eu disse, o que a taxa Selic tem a ver com o seu dinheiro, o que a taxa Selic tem a ver com tudo isso. Eu acredito que apenas 1% da população brasileira entende o que está além dessa parte da precificação das coisas, que é o que você vai entender se você continuar nesse vídeo. Para que você entenda o que eu vou te explicar, eu preciso que você se coloque, se imagine no corpo de um fazendeiro que tem uma fazendinha bem pequenininha e que o seu produto que você vende, o que você faz, o que gera a sua renda, que sustenta a sua família, é a produção de arroz. Você planta arroz, você colhe arroz e você vende arroz. Basicamente, bem simplesinho, você gasta com energia, você gasta com adubo, com água, com as máquinas, com a logística, seu tempo, e você tem os custos para produzir o seu arroz que você vai vender e vai sustentar a sua família. Vamos supor que juntando todos os custos que você teve para produzir 5 kg de arroz, dava R$10. Então, para que você possa sobreviver vendendo arroz, você precisa vender ele um pouco a mais do que R$10. Então, você vai passar esse arroz para frente por R$15. Você passa o arroz para um revendedor ou para um mercado local por R$15 para que você obtenha lucro. E você usa esse lucro para sustentar sua família e o restante você usa para produzir mais arroz. No caso, o mercado que comprou a 15, ele também precisa ter lucro, ele também precisa sustentar a família dele.
Então ele vai começar a vender o arroz a 20. De repente tem algum aumento ou na energia, ou na água, ou no adubo, ou algum problema você teve que o seu custo aumentou. Você não gasta mais R$10 para produzir, agora você gasta 20. Então você vai repassar esse custo. Você não vai continuar vendendo ele a 15, porque senão você vai ter prejuízo. Você precisa sustentar a sua família. Então você vai começar a vender para o mercado a 25. E o mercado vai começar a vender para outras pessoas a 30. Até então, tudo certo, tudo normal, lindo, maravilha ainda. Aí vem um político que acha que entende das coisas, que é o sabichão e acredita que a população não deveria pagar tão caro, porque o arrozão vale aquilo. Ele não vale os R$30 que o mercado está vendendo. Então, o que o político bonito, bonzinho, que entende, que é o bem da população, que é o bem dos pobres, vai fazer? Ele vai tabelar o preço do arroz. Ele vai falar, olha, não pode vender o arroz por mais do que R$20. Ele tem que ser os R$20 que era antes. Você, que é o dono da fazendinha, o que você faria numa situação dessa? Você não consegue produzir ainda. Você vai parar de produzir? Você vai vender no prejuízo? Você vai ficar tirando o dinheiro que sustenta a sua família? O que você acha que você faria? Pois é, você provavelmente deve ter imaginado que você não venderia mais arroz, você mudaria de foco, você faria outra coisa na sua plantação, mudaria o que você está fazendo, porque não tem condições de você fazer no prejuízo. Você não vai ficar perdendo dinheiro e deixando sua família com fome, as pessoas vão morrer, ou com não poder levar no hospital, não poder ter nada, não poder sustentar as pessoas que você ama e se sustentar também. Então você vai mudar o seu foco, você vai trabalhar com outra coisa, porque aquilo lá não dá mais dinheiro, não dá mais retorno. O que acontece? Não vai ter mais arroz no mercado, porque você era uma das pessoas que produzia. Vai ter menos do que tinha no mercado antes, não vai ter o mesmo tanto. O que acontece é que os políticos eles não conseguem entender que tem um custo para produzir as coisas, que existe uma logística. Eles não conseguem saber o tanto de coisa que passa no processo para dar o valor de alguma coisa. Imagine você, com o que você trabalha. Imagine no seu trabalho, o custo das coisas que você tem para fazer isso. Se você é um empresário, é mais fácil. Mas se você é um CLT, se você trabalha para os outros, isso também vale para você. O quanto que você gastou para chegar onde você está, o quanto você tem que trabalhar, o quanto que você tem que pegar de ônibus ou de carro, de gasolina, os seus horas, o tanto que você teve que estudar, tudo que você teve que fazer para que você receba o que você recebe. Então você tem um custo para fazer o que quer que seja. Pode não ter sido um custo na hora, mas às vezes um conhecimento que você teve que adquirir, que você gastou para ter aquele conhecimento, como uma faculdade, ou um curso, qualquer coisa. E cada uma dessas coisas vai determinar o quanto que você pode, que vale a pena vender um produto ou um serviço. E os políticos não entendem isso, não entra na cabeça deles de que o preço ele tem que ser uma coisa livre, para que você possa determinar o quanto que você está disposto a vender aquilo e as outras pessoas vão estar dispostas ou não a pagar por um produto. Às vezes o produto vai estar barato demais porque não tem muita gente ofertando, às vezes o produto vai estar caro porque tem pouca gente ofertando e muita gente demandando. O que vai determinar o valor é sempre a oferta e a demanda. Se não tiver demanda, mas tiver um mercado com muita oferta, aquilo lá não vai valer nada, porque não tem quem queira. O mercado de ações é um excelente exemplo para você entender por que é impossível prever qual seria o preço correto das coisas. No mercado as pessoas estão negociando ações o tempo inteiro, então é fácil ver a oscilação de preço de um mesmo produto com muita facilidade. Mas você não consegue prever o quanto que vale, o quanto que deveria custar, qual que deveria ser o preço ideal daquele produto. Por quê? Porque se fosse fácil prever, se o político tem a mente genial e sabe qual deveria ser o valor ideal, ele poderia saber quanto que uma ação está barata ou quando uma ação está cara. Mas não dá para saber, porque como eu disse, o preço vai ser determinado pela oferta e demanda. Então uma ação vai estar cara ou barata dependendo da oferta e da demanda. Ela vai estar cara ou barata para você e não para o mercado em geral. Eu sei que pareceu óbvio o que eu estou falando, mas o ponto é que se você soubesse qual é o preço ideal, você sempre compraria antes dela aumentar e venderia antes dela cair. Mas não tem como prever, não tem como um político prever, não tem como você prever, porque não tem como você prever a preferência de todas as pessoas. É isso que dá o preço das coisas, é a preferência das pessoas. Se você conseguir prever qual que vai ser a preferência das pessoas no futuro, aí você tem um ouro na mão, isso aqui você sabe o que as pessoas desejam. Então se você sabe que as pessoas vão comprar no futuro ou vender,
aí você pode se dar bem então no mercado financeiro, no mercado de ações. Mas não vai embora ainda, que eu vou te explicar agora o que isso tem a ver com a taxa Selic. Você precisa entender o que é a taxa Selic, o que ela determina. Ela determina quanto que o governo está disposto a pagar quando você empresta dinheiro para ele. Então, quando você empresta reais para o governo brasileiro, ele te devolve com uma porcentagem, é a taxa de juros que ele te dá quando você empresta dinheiro para ele. Por exemplo, de uma forma bem simplesinha, a taxa Selic está em 10%. Aí isso é 10% ao ano, essa taxa. Você empresta então R$100 para ele, por um ano, no final do ano ele vai te devolver 110. Ele te pagou 10% de juros por ele ter ficado com o seu dinheiro naquela época. Ele vai usar esse dinheiro da forma que ele bem quiser. E por que isso influencia tanto? Como o governo é quem é dono do dinheiro, ele que determina quanto tem dinheiro no mercado, ele imprime o tanto que ele quiser. No caso do real, do Brasil, ou nos Estados Unidos também funciona a mesma coisa, tem a taxa de juros lá e o governo que controla o dólar, lá também funciona o mesmo princípio. Mas vamos voltar aqui para o Brasil para a gente explicar aqui. Nesse caso, além dele ter o poder também de quanto dinheiro tem no mercado, se ele quiser simplesmente imprimir mais para te pagar, ele pode imprimir, ele também é dono do monopólio da força. Ele pode determinar onde que ele vai cobrar, de quem que ele vai cobrar, para ele recolher mais dinheiro, de quem que ele vai tomar, digamos assim. Nesse caso, então ele é a instituição mais segura para se emprestar dinheiro. Pensando assim, você imagina, se eu vou emprestar meu dinheiro para alguém, eu posso emprestar meu dinheiro para qualquer pessoa. Eu vou emprestar para alguém que vai me pagar 1% ao ano e tem o risco de não me pagar? Ou eu posso emprestar para alguém que pode imprimir mais dinheiro, que pode pegar dinheiro dos outros e vai me pagar 10% ao ano? Isso significa que toda vez que o governo aumenta a taxa de juros, mais pessoas vão emprestar esse dinheiro para eles e menos pessoas vão emprestar dinheiro para outras instituições. No caso de, por exemplo, empresas. As empresas vão ter menos dinheiro em caixa, vai ser mais caro para elas pegar dinheiro emprestado, porque elas estarão competindo com o governo que está pegando dinheiro emprestado, pagando mais juros. O contrário também acontece. Quando a taxa de juros, quando a taxa Selic cai, o governo está pagando menos para que você empreste dinheiro para ele. Então fica mais atrativo que você empreste dinheiro para as empresas, porque elas podem agora pagar mais. Ficou mais barato para elas pegar empréstimo. Talvez você já tenha se ligado agora o que isso tem a ver com tabelamento de preço. A ideia é a mesma. Quanto maior os juros, o governo está tabelando o preço dos juros para cima. Então ele quer que você empreste dinheiro para ele. Isso significa que tem uma escassez de pessoas emprestando dinheiro para empresas ou para pessoas. É mais difícil para uma pessoa física também pegar dinheiro emprestado, por exemplo, para comprar uma casa. Às vezes a pessoa quer comprar uma casa e tem a taxa do governo, do banco, que vai emprestar dinheiro. Para que o banco vai emprestar dinheiro para uma pessoa se o banco pode emprestar dinheiro para o próprio governo e ganhar mais? Quando a taxa Selic está muito baixa, aí o problema se inverte. O dinheiro vai estar muito barato e vai ter muita empresa pegando empréstimo. E você talvez esteja pensando, e qual que é o problema do dinheiro estar barato? Qual que é o problema de as empresas estarem pegando muito empréstimo? E esse defeito, esse problema vai ter que ficar para outro vídeo, porque ele é um tema também complexo, que tem a ver com inflação e efeito Cantillon, que eu vou explicar para vocês por que quando está muito barato também não é bom, por que vai aumentar a inflação, por que os preços das coisas vão aumentar e vai dificultar as coisas no mercado. Mas se você já pegou a ideia do tabelamento de preço, você já deve ter entendido. Imagina você sendo fazendeiro, o governo tabela o preço para menos, você não vai produzir. Mas se o governo tabelasse o preço a mais, o que aconteceria com você? Fica aí a reflexão. Antes de você ir embora, eu vou te indicar esse vídeo aqui, como você ganhar dinheiro parcelando as suas compras com o cartão do Nubank. E a gente se vê semana que vem.